Bom pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai fazer um vídeo um pouco diferente do primeiro, porque naquele primeiro vídeo eu vou trabalhar, aquela playlist de vídeos, vai trabalhar em cima de uma sequência lógica de adaptações do treinamento, mais voltado para o treino de força, hipertrofia, enfim, que é o treinamento resistido. Esse vídeo ele vai ter um tema um pouco mais apelativo e também que é muito interessante ser discutido, principalmente bem embasado, que é qual é a melhor dieta para perda de peso, ou quais são os fatores que a gente deve considerar para estruturar uma dieta efetiva para perda de peso. É óbvio que a gente vai recorrer a informações da literatura científica, vamos discutir alguns aspectos práticos, e se você terminar de assistir esse vídeo, eu tenho certeza que você vai ter um pouquinho mais de luz para poder entender qual é realmente a melhor dieta para perda de peso, já que a gente tem um mar de opções aí, normalmente essas opções são inefetivas, então a gente precisa aumentar a efetividade dessas dietas. E como é que a gente vai fazer isso? A gente precisa agrupar as informações para a gente tomar partido de qual seria a melhor dieta para a gente adotar, tranquilo? Bom, a primeira coisa que a gente tem que discutir quando fala de emagrecimento, perda de peso, é o déficit calórico, tá galera? Não tem como você ter perda de peso sem ter déficit calórico. E o que seria esse déficit calórico? O déficit calórico é quando você está gastando mais energia do que você está ingerindo. Como é que a gente ingere energia? Através da alimentação, consumo de alimentos. Como é que a gente gasta? Todos os movimentos que você faz, até mesmo o teu corpo tem um gasto só para se manter funcionando. Então você tem o gasto energético basal aí, que a gente fala que é para o seu corpo se manter funcionando, seria o gasto você deitado numa cama aí por 24 horas, por exemplo. E a gente tem o gasto energético de outras atividades físicas, também tem o gasto energético, o efeito térmico da alimentação. Mas os principais componentes são esses, tranquilo? Então, se de um lado da balança você está gastando mais calorias do que você está ingerindo, você tem déficit calórico. Isso é um pré-requisito básico para perda de peso, tranquilo? Isso não significa que você não tem que considerar os outros fatores, porque sim, a maneira de como atingir o déficit calórico é extremamente importante. É por isso que a maior parte das dietas, mesmo gerando déficit calórico, ela pode falhar a longo prazo. Por quê? Porque a gente não considera todos os aspectos que podem influenciar se a gente só olhar para o déficit calórico. Mas o déficit calórico ele é fundamental. Sem déficit calórico não tem perda de peso, tranquilo, galera? Agora, olhando para a composição da dieta, e aí que o tema começa a ficar, acho que mais confuso para a maior parte das pessoas. Por quê? Porque você pode alterar muitas coisas dentro da tua dieta. Porque você pode optar por alimentos de índice glicêmico maior, índice glicêmico menor, densidade energética maior, densidade energética maior. Pode optar por uma dieta com mais proteína, mais carboidrato, menos carboidrato. Pode alterar o teor de gordura, enfim, você tem muitas variáveis que você pode modificar. E aí, como é que você vai adotar uma postura diante disso? Então vamos analisar a literatura científica para ajudar a gente a tomar partido de quais seriam as melhores opções para a gente trabalhar dentro dessas perspectivas. Bom, e aí considerando densidade energética dos alimentos, que nada mais é do que o teor energético por peso, então por exemplo, você tem lá 100 gramas de bolo. 100 gramas de bolo vão ter muito mais calorias do que 100 gramas de maçã. Por quê? Porque a densidade energética do bolo é maior. Ele tem mais calorias na porção, naquele peso. Você também pode avaliar, de repente, se você não faz um controle via balança, tamanhos das porções. Você pode querer perder peso só diminuindo os tamanhos das porções. Também é uma opção válida. Você tem uma outra alternativa aí, que é tentar seguir uma dieta só optando por alimentos de índice glicêmico menor. Tem muita gente que adota essa postura, acaba tendo sucesso, mas não necessariamente que isso seja o ideal ou seja a regra, tranquilo? E nesse sentido, teve um estudo que comparou exatamente 3 tipos de dieta focado nessas três características diferentes. Um grupo foi orientado a consumir alimentos de índice glicêmico menor, outro grupo foi orientado a reduzir o tamanho das porções, e nesse estudo, esse foi o único grupo que teve um controle da ingestão nutricional, porque era uma dieta de pontos que eles faziam, e você teve um outro grupo focado em consumir alimentos de densidade energética menor, certo? Após 12 semanas, não foram observadas diferenças significativas entre os grupos, ou seja, a intervenção focada, independentemente de qual foram esses aspectos que a gente discutiu, gerou os mesmos resultados, muito possivelmente porque a magnitude do déficit calórico foi similar entre os grupos. Então, analisando esses aspectos, índice glicêmico, densidade energética, se a magnitude do déficit calórico for similar e a aderência das pessoas for similar, a tendência é que a gente tenha o mesmo resultado. Agora, passando para a distribuição de macronutrientes. O que são os macronutrientes? São os nutrientes que contêm maior quantidade numa dieta, que são carboidratos, proteínas e gorduras. Faz diferença você aumentar o teor de carboidrato, diminuir, consumir uma dieta high carb, low carb, ou alta em gordura, com pouca gordura? Tem alguma diferença para a composição corporal? A gente vai analisar os estudos. E aí o primeiro estudo que eu quero debater aqui é um estudo que foi conduzido em 2009 pelo grupo de pesquisadores composto por Sachs e colaboradores. E esse estudo ele teve duração de 2 anos, então é um estudo bem crônico, ele tem bastante tempo aí para a gente analisar. E também dá uma ideia de consistência com relação aos resultados. Ele também tem pontos metodológicos fortes. Ele avaliou 4 distribuições de dieta, 4 distribuições de macronutrientes.
Então você tinha um grupo alto em gordura com proteína média, você tinha outro grupo alto em gordura com proteína alta, você tinha um outro grupo que daí era composto por, aí já era modificações do teor de carboidrato alto e proteína média, e aí você tinha o último grupo, né, como eu falei, são 4 grupos, que tinha carboidrato alto e proteína alta, né? Então variava o teor de carboidrato e proteína das dietas, carboidrato, proteína e gordura das dietas. E aí, como foi um estudo conduzido por 2 anos, então as pessoas adotaram essas intervenções ao longo de 2 anos, ele traz resultados bem interessantes, principalmente de maneira mais consistente e crônica. E como resultado, foi observado que não tiveram diferenças significativas entre os grupos. Na verdade, acho que o principal achado desse estudo é que as pessoas que aderiram mais ao plano que elas estavam seguindo, elas cumpriam melhor as metas de macronutrientes, eram as que tendiam a ter melhor perda de peso. Então começa a surgir um papel da aderência como um dos componentes fundamentais de uma dieta para perder peso. Então a gente já tem, né, o déficit calórico, que é essencial, e a gente começa aqui a aderência. Então a aderência também é um aspecto muito importante. Talvez outro fator que você deva estar se perguntando é com relação ao, sei lá, ao índice glicêmico dos carboidratos. Tem diferença consumir carbo de índice glicêmico maior, índice glicêmico menor? Teve um estudo que comparou isso, esse estudo ele teve uma metodologia interessante, que ele usou os indivíduos 8 semanas em uma dieta eucalórica, né? Então as pessoas gastavam e consumiam praticamente a mesma quantidade de energia, era para ficar em balanço neutro isso, e aí depois eles fizeram 8 semanas uma dieta hipocalórica, um grupo seguiu uma dieta com índice glicêmico menor e outro com índice glicêmico maior. Ao final desse estudo, foi observado que o grupo que consumiu uma dieta com índice glicêmico menor apresentou maior perda de gordura, principalmente em algumas regiões. Então se você quiser saber mais detalhes, você pode ler o estudo porque eles mediram a gordura em vários compartimentos. Então tinha gordura subcutânea, gordura intramuscular, intraabdominal, enfim, vários tipos de compartimentos. Isso significa que dietas de índice glicêmico menor são 100% superiores a dietas de índice glicêmico maior? Não. E o porquê que isso não acontece? Porque vamos pegar o exemplo da aderência que a gente falou no primeiro estudo ali, né, distribuições de macro, que é bem interessante. Porque vamos pensar assim, se a pessoa gosta muito de alimentos de índice glicêmico maior, aí você tira esses alimentos da dieta da pessoa, você vai diminuir a aderência dela, certo? Se você diminuir a aderência, você também tem tendência a diminuir os resultados, já que a aderência está associada a melhores resultados. Isso a gente tem uma base experimental muito grande já. Vários estudos que avaliam o impacto da aderência, ou nem necessariamente buscam avaliar o impacto da aderência diretamente, avaliam ela como um dos componentes do estudo, mostram que a aderência à dieta realizada, ela é fundamental, talvez um dos fatores mais importantes. Então, além de considerar o índice glicêmico, a gente tem que considerar as preferências da pessoa, certo? Então, o estudo também, o do índice glicêmico, ele tem alguns pontos metodológicos para considerar. Ele não avaliou, por exemplo, o nível de atividade física que as pessoas faziam. As pessoas foram só instruídas a manter o nível de atividade que elas tinham. Apesar de ter um ponto metodológico forte, que é o de entregar a comida aos participantes, não teve nada que mediu a aderência das pessoas à dieta. Então, acaba que a informação do índice glicêmico pode ser útil, mas não pode ser utilizada para justificar nenhuma superioridade absoluta. E aí, o que eu acredito que acho que o pessoal da área deve concordar, que talvez seja o estudo mais conclusivo com relação à distribuição de macros, foi um estudo conduzido por Gardner em 2018, na verdade é uma publicação no JAMA, que é um jornal bem renomado dentro das ciências biomédicas aí. Ele teve um desenho muito interessante e assim, como era um estudo assim bem bacana, você pode até ler o artigo e você vê que eles receberam mais financiamento para fazer o estudo. O que esse estudo fez? Ele pegou muitos indivíduos, né? É um N muito grande que tinha esse estudo. Ele teve duração de 12 meses, então é um estudo que demanda bastante financiamento mesmo. O que esses caras buscaram avaliar? Eles queriam saber o impacto das diferentes distribuições de macro, gordura alta ou gordura baixa, e aí eles buscaram avaliar as interações que o tipo de dieta teria com a predisposição genética que eles têm para essas dietas. Um exemplo assim, digamos que você pode até achar que você é uma dessas pessoas. Ela era classificada lá como carboidrato intolerante ou gordura intolerante, ou seja, ela tinha características genéticas que predispunham ela a ter um metabolismo desfavorecido de carboidratos ou gordura. Mas as pessoas não sabiam disso, obviamente, e quando elas eram alocadas randomicamente nos grupos, também a distribuição acabou ficando igual entre os grupos. Então você tinha pessoas que eram carboidrato tolerantes no grupo de alto carboidrato, você tinha pessoa que era carboidrato intolerante no grupo de alto carbo. Então ficou bem balanceada essa distribuição, o mesmo vale para gordura. E outra coisa interessante que eles avaliaram era a resposta insulínica de 30 minutos após a ingestão de glicose e ver se isso tinha alguma interação. Você pode pensar que se a pessoa ela é menos sensível à insulina, ela vai tolerar pior ou vai ter menos benefício em uma dieta rica em carboidratos.
e esse estudo ele utilizou esse parâmetro justamente para avaliar isso. Você tem vários outros estudos citados pelos próprios autores desse estudo que também avaliam e podem chegar a resultados diferentes, mas como eu falei, o N desse estudo é um ponto muito forte porque aumenta muito o poder do estudo em realmente detectar diferenças significativas. Como resultado, foi observado que após 12 meses não tiveram diferenças significativas entre os grupos. Vale lembrar que esse estudo é o tipo de estudo bem comum, que é feito baseado em reuniões, ou seja, as pessoas tinham um encontro, eu não sei se era com um grupo de pesquisadores ou com professores, enfim, que davam sugestões, enfim, ensinavam eles como eles fazerem as substituições, que tipo de alimentos eles deviam usar, como seguir a dieta que eles deviam seguir mesmo, né? Eles chamam de classes, né? Classes. Então eram como se fossem aulas mesmo a respeito do que eles deviam fazer. E deu resultado porque a quantidade de macros reportada foi bem diferente entre os grupos. O grupo alto carbo realmente consumiu mais carbo, o grupo alta gordura realmente consumiu mais gordura, então realmente eles diferiram em teor de macronutrientes. E mesmo os indivíduos que foram alocados, por exemplo, em um grupo desfavorável, aquele cara que era o carboidrato intolerante, estava numa dieta de alto carboidrato, eles não apresentaram interação com os resultados da perda de peso, ou seja, isso não impactou na perda de peso, que é o mais interessante. Então mesmo que o cara fosse carbo intolerante, bom, galera, só ressaltando que o termo carboidrato intolerante ele é meramente ilustrativo, não é que as pessoas eram realmente intolerantes a carboidrato. Na verdade, é só um termo para designar as pessoas que teriam um metabolismo desfavorecido de carboidratos de acordo com a característica genética lá observada no estudo. Ele não teve um prejuízo ao seguir uma dieta de alta qualidade, porque o estudo foi focado numa dieta de alta qualidade, com bom teor de fibras, mesmo que ele fosse alocado no grupo de carboidrato alto. Então a gente percebe que mesmo o cara que é desfavorecido, ele em tese teve um resultado similar, já que a aderência foi similar também entre os grupos e a dieta ela era saudável de maneira geral. Então a gente percebe que, na realidade, a diferença na proporção de macro não importa tanto, tá, galera? Ela vai depender muito do que a pessoa prefere, dos hábitos e da cultura do lugar que ela vive. Porque isso vai impactar na aderência e como a gente falou, agora a gente tem, né, ferramentas para discutir as melhores estratégias. A distribuição de macros específicas não vai importar muito, tá? Não vai importar. Eu acho que a gente tem uma base experimental boa já para concluir isso. Não adianta você ficar pilhado em reduzir o carboidrato, achar que vai dar muito resultado, ou achar que você vai aumentar a proteína na lua e também vai te dar o resultado em dobro. Óbvio que dieta alta em proteína pode apresentar alguma vantagem, principalmente para quem pratica algum tipo de exercício, né? Porque daí o exercício, principalmente o treino resistido, aumenta a necessidade de proteínas, de aminoácidos essenciais. Então você se beneficiaria com a tua composição corporal, sairia beneficiado numa dieta com maior proteína, mas aí se você vai colocar mais carbo ou mais gordura, vai depender muito de como você prefere estruturar a sua dieta. Você tem que estruturar da maneira que deixe ela mais aderível o possível, ou seja, uma dieta que você vai conseguir sustentar. Não adianta você querer adotar uma estratégia low carb que deu resultado com um amigo seu, porque para ele às vezes pode ser sustentável, talvez para você não seja. Então você tem que pensar muito nesses aspectos. Primeiro, déficit calórico, essencial. Segundo, né, que é bem importante, eu acho que também uma coisa que a gente tem que debater sempre, a aderência. A aderência é essencial. Para você ter um resultado importante, você tem que ter aderência, porque a maior parte das pessoas, se não falha na perda de peso, reganha o peso. E se reganha o peso, normalmente é porque não está mais aderindo à dieta com teor de caloria reduzido. E aí, partindo para a distribuição de macro, a gente pode escolher a distribuição que for mais favorável para você. Óbvio que dietas com maior teor de gordura, elas tendem a alterar o perfil lipídico, diferentemente de dietas com teor de gordura mais baixo, principalmente na proporção, não é nem na proporção, principalmente nas quantidades absolutas de LDL e HDL. Dietas ricas em gordura tendem a subir o HDL, mas também o LDL, e dietas com menor teor de gordura tendem a diminuir o LDL e não mexer no HDL. Isso se ambas forem em déficit calórico, tá, galera? Você tem algumas recomendações também para você não diminuir o teor de gordura, se eu não me engano, abaixo de 15, 10%, principalmente porque isso tende a afetar os níveis de hormônios, mas eu acho que é muito difícil você conseguir montar uma dieta com um teor de gordura tão baixo, porque os próprios alimentos utilizados, né, como fonte de carboidrato, primariamente ou proteína, vão carregar um teor de gordura, então acaba sendo muito difícil. Então a divisão de macros fica a escolha do que vai servir de maior aderência para a pessoa. Então a gente tem as preocupações fundamentais a se ter com uma dieta. Então a ideia aqui é que você monte o raciocínio de que a melhor dieta para perder peso é a que vai fazer você aderir um déficit calórico no longo prazo, tá? Então é isso que vai fazer você perder peso. Não tem muita mágica, não adianta querer modificar teor de carbo e gordura, porque a literatura científica reforça, a aderência é extremamente importante. Isso nas intervenções que avaliam diferentes proporções de macros, tá? E quando você muda o teor de macro, você não observa resultados diferentes se as pessoas tiverem aderido ao déficit calórico em maneira similar.
Obviamente que aí você tem outros aspectos como qualidade da dieta, que é muito importante se preocupar também. É bom ter uma dieta variada, rica em fibras, né? Então você vai ter que ingerir um teor de frutas, vegetais ou grãos integrais, enfim. Também é bom você ter uma variedade boa, a variedade também tende a aumentar a aderência. E aí você, usando todos esses fatores, esses aspectos, você estruturar uma dieta que tenha aderência a longo prazo e em déficit calórico, tá? Não adianta você ter aderência, querer perder peso e não estar em déficit calórico. E obviamente que o déficit calórico ele gera adaptações compensatórias que tendem a dificultar a aderência, e é por isso que é tão complicado sustentar uma dieta para perda de peso no longo prazo, tranquilo? Então galera, pro vídeo de hoje é isso, eu espero que tenha ajudado vocês, principalmente pra gente desconstruir algumas ideias que a gente tem sobre tipos de dieta ideal, tá? Se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo sobre teor de macro diferente ou distribuição de macro diferente e os efeitos que isso tem na composição corporal de pessoas que praticam treinos específicos, como por exemplo a musculação, treinamento resistido, são coisas que a gente pode abordar tranquilo, mas eu acho que aqui você, com certeza, se você assistir o vídeo até o final, você sabe qual é a melhor dieta para perder peso, e aí talvez você consiga montar a tua própria dieta, certo? Então é bom a gente pensar nisso, que a melhor dieta não é a dieta que o fulano fez porque ele usou essa proporção, não é a dieta que o ciclano fez porque ele usou outra proporção, é a dieta que você vai aderir a longo prazo, tá? E aí também o tipo de atividade física que você faz, a quantidade, tudo isso vai influenciar, tá? Eu acho que dá pra gente ter uma noção boa, espero ter ajudado com o vídeo. Convido você a ver meu perfil no Medium, tá aqui na descrição, lá tem texto sobre, principalmente sobre treinamento, né? Treinamento resistido. Também convido você a me seguir no Instagram, lá tem bastante post informativo. É Lucas Edu Campos, @LucasEduCampos, mas vai estar aqui na descrição também, se você quiser acessar meu Instagram. E aí conto com você para dar sugestão de temas para os vídeos, o que você quer ver aqui no canal. Eu vou seguir com outra playlist sobre treinamento, naquela ordem que eu estava propondo, que é a ordem que eu vou abordar no meu e-book. E aí conto com você também para deixar sua opinião aqui nos comentários. E aí para sugerir temas ou fazer algumas considerações sobre o vídeo. Se você quiser dar um dislike também por não ter gostado do vídeo, você pode sentir à vontade. Mas se você puder dar o like também ajuda mais, tá? Tranquilo? Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.